de ser. Dora Kramer. Oi, gente, desculpa, voltei. Pronto. Eu fui pegar um copo d'água, achei que o comercial era um pouquinho mais longo. Hora de conversar com Dora Kramer. Hora de conversar com Dora Kramer, agora com a garganta molhada. Dora, eu tava na contramão do mundo. Eu tava no pensamento anticíclico, porque tava todo mundo dizendo que não ia sair nada do depoimento do Taish, e eu dizendo, olha, que pode sair coisa boa. E quer saber? Tava todo mundo certo. E aí, Dora, o que deu para tirar do depoimento de ontem? Bom dia para você. Bom dia, Megali, Carla, Sheila, bom dia para todos. Olha aí, então discordo. Quer dizer, concordo com você que você estava na contramão, na sua expectativa de que ele revelasse grandes novidades, mas eu discordo que tenha sido inútil, porque ele ajudou a CPI a seguir a trilha, a construir aquele pedaço que é seguir a trilha da cloroquina, porque ele foi bastante enfático no que ele podia. Primeiro, que ele ficou muito pouco tempo. Segundo, que ele é uma pessoa que não é dada a roubos, não se podia imaginar que ele faria acusações, mas ele, daquele jeitão, digamos assim, técnico, ele deixou bastante patente essa questão da cloroquina, que era uma política de governo, que o governo não conseguiu implementar, mas defendeu. Deixou claro, ele reforçou o depoimento do Mandetta nesse sentido, no outro sentido também, da existência de um ambiente de assessoramento paralelo por parte do presidente, coisa que lá na famosa reunião de 22 de abril, o presidente também falou que tinha um ambiente paralelo na questão da inteligência, na questão das informações. E eu vi ali no depoimento do Taish, ficou muito claro, juntando ele e o Mandetta, que, na verdade, o presidente Jair Bolsonaro convidou os dois para fazer ali deles ministro de fachada. Na verdade, ele ouvia só quem dizia o que ele queria ouvir. Temos hoje o Queiroga, que ainda está bom, o Pazuello cumpriu esse papel, né, fantoche, e o Queiroga, que fala hoje, a CPI, ainda está, digamos assim, passando por um estágio probatório. Vamos ver se ele resiste, médico, se ele resiste ou se ele se enquadra nessa maneira do presidente de conduzir a pandemia. Ontem eu estava conversando com o Barão que se eu tivesse nessa CPI, a minha pergunta ia ser a seguinte para o ex-ministro Nelson Taish. Ministro, naquela convocação do presidente Jair Bolsonaro, vocês se lembram daquele discurso que ele fez, que ele reuniu todos os ministros atrás dele para falar? Foi logo depois da saída do ex-juiz, ex-ministro Sérgio Moro. E aquele que o Paulo Guedes estava de meia? Que o Paulo Guedes estava de meia e que o Taish, ele estava dormindo, vocês lembram? Pescava, dormia. Minha pergunta seria essa: o que aconteceu aquele dia? O senhor estava dormindo ou não? Que isso? Não, brincadeira. Ô Dora, hoje a gente deve ter a fala do ministro Marcelo Queiroga, né, a CPI, e algo que pesa muito, deu para perceber, inclusive, para amenizar talvez um pouco essa participação dos depoentes, aquele juramento que eles fazem antes, né? Tem a pergunta do presidente da sessão dizendo: você jura dizer somente a verdade? Porque se não disser, você pode ser processado por falso testemunho. Aí já dá uma coisa meio assim, né? Eles tomam muito cuidado com as palavras. O que esperar hoje do Queiroga? Será que uma certa pressão também vinda desse juramento que eles têm que prestar antes do início do depoimento? Olha, eu acho que ali ele não vai ter grande problema, porque ele entrou, tem 15 minutos no Ministério, né? Então, tem um compromisso com o passado. Ele vai falar do futuro. E já circulam informações de que ele vai, para amenizar o ambiente, para aliviar as pressões, que ele, naquela exposição inicial, já anunciaria novos protocolos, a adoção de novos protocolos mais referidos à ciência. Não sei se isso vai se confirmar, mas se confirmar, a gente já tem aí um resultado, o efeito da CPI, né? Porque se você não tem a CPI, você não tem um contraponto organizado às ações do governo. Fica um embate de opiniões. Mas com a CPI,
as coisas vão se organizando e esse contraponto vai se estabelecendo. Então, se o Queiroga realmente fizer isso, acho que as cobranças... ele não vai evitar cobranças. As cobranças virão na CPI. Mas ele já dá um sinal de que a CPI já tem, nem bem começaram os trabalhos, como resultado isso, uma mudança no Ministério da Saúde de posição. Se isso vai prevalecer e o presidente de novo fará uma ofensiva contrária, o tempo vai dizer. Mas a expectativa em relação ao Queiroga é essa, do anúncio dos novos protocolos. Parece que ele vai dizer também que aí retirando, assentando que o uso da cloroquina está fora desse protocolo, o que se contrapõe às posições da tropa governista da CPI, que vem defendendo, com uma exceção aqui ou ali, vem defendendo o uso da cloroquina, apresentando casos em que deu certo e tal. Vai ser interessante de assistir. Ô Dora, na verdade, eu tenho a mais baixa expectativa para hoje mesmo, em relação ao que deve dizer o atual ministro Marcelo Queiroga. Eu tive algumas percepções aqui, queria dividir com você. A primeira diferença de perfis, né? Impressionante como o ex-ministro Mandetta é político, inclusive, ao prestar depoimento, né? Na escolha das palavras, escolha das respostas, e como o ex-ministro Taishi tem zero traquejo político, né? Então, de fato, ele parecia estar sendo sincero, inclusive quando eu não lembro quem foi, e parecia bastante honesto aquele, ele não lembra o que aconteceu um ano atrás, enfim, não me parecia ali ter alguma tentativa de contornar politicamente, não, né, parecia algo bastante franco da parte dele. Agora, além disso que você pontuou, sobre a existência de uma espécie de gabinete paralelo, para o qual o presidente da República dá muito mais ouvidos do que propriamente para um ministro da Saúde, também a mim fica uma impressão bastante grande nos dois depoimentos de que o que tem sido muito perguntado e que os senadores têm batido muito na tecla é de que a utilização indevida da cloroquina é algo diretamente relacionado ao presidente da República e não ao ministro da Saúde de momento. Você sentiu isso também, que a cloroquina sendo colocada como algo diretamente atingindo o presidente da República? Eu acho que ficou isso bastante claro, por isso que a CPI tem essa trilha de seguir o caminho da cloroquina, porque ela bate diretamente na responsabilização do presidente da República. E nesses dois depoimentos, o Sheila, ficou, além de muito claro isso que você apontou, ficou também muito claro que a aposta do presidente na tal da imunidade de rebanho, que se contrapõe à orientação do isolamento social e a falta de foco na obtenção de vacinas, os dois, Mandetta, cada um a seu estilo, como você bem acentuou, porque o Mandetta é político, né? Ele alia o conhecimento médico ao traquejo político. E o Taishi é um médico, né? E olha, só para pontuar também, não sei se eu estou sendo bobinha ou nós duas estamos sendo bobinhas, mas eu também achei que ele estava sincero, ele estava sendo sincero. Se não estava sendo, foi um ótimo ator e eu embarquei completamente na dele. Ô Dora, não podemos deixar de lado a declaração, não sei se eu uso a palavra surpreendente, mas impressionante de Bolsonaro ontem a respeito da China, depois desdizendo o que disse, usando um método infantil de tentar convencer a pessoa de que, não, como ele não falou a palavra China, isso aí é a interpretação de vocês, eu não tenho nada a ver com isso, né, jogando a responsabilidade para quem estava ali ouvindo aquilo que foi dito. Como é que explica uma coisa dessas, Dora? Não explica. Você quer explicar o inexplicável, né? Não é surpreendente, mas continua impressionando, concordo com você. Agora, ali não foi só a China, também aquela história, o que me chamou, na verdade, mais atenção foi aquela história de assinar um decreto contra medidas restritivas
e que aí ninguém vai ser capaz de contestar, não vai ter tribunal, não vai ter governante. É o Bolsonaro tentando dividir a cena da CPI, porque ele sabe perfeitamente, o presidente da República fala, evidentemente isso tem de Estado compreender, né? Então, ele faz esse movimento. Nesse aspecto aí, me chamou a atenção o seguinte, porque quando ele fala essa questão de que vai baixar um decreto, que ninguém vai contestar, ele atende, se refere àquela palavra de ordem das manifestações de sábado passado, do 1º de maio. Qual era a palavra de ordem? Autorizamos o presidente a fazer o que ele bem entender. Um problema aí de descolamento da realidade e da legalidade, sobretudo. Porque quem autoriza um governante a fazer ou não fazer qualquer coisa, quem autoriza ou desautoriza, é a Constituição. E, nesse caso, se aplica aquele ditame. Manda quem pode, no caso a Constituição, obedece quem tem juízo suficiente para se manter dentro dos ditames, das civilidades, dos deveres, do direito, ou seja, da legalidade. Então, me chamou mais do que a China, e eu acho, menino, que a China não está nem aí, porque ninguém leva mais em conta, né, essas declarações, embora em momentos cruciais elas possam ser usadas como pretexto para algum tipo de retaliação. Mas me chamou mais a atenção isso, essa parte de vou fazer, vou acontecer, que é do campo da ameaça. E, no caso, para isso, para dividir a cena com a CPI. E ainda falou, isso já encheu o saco, se referindo à máscara. Pô, tanta coisa que enche o saco, mas a gente faz para sobreviver, né? Pô, que saco ficar trocando o óleo de freio do carro, ficar fazendo manutenção no elevador, ficar colocando cinto de segurança. Como é que o cara verbaliza um negócio desses num momento como esse? Diga, Dora. Como ninguém ele não tem, assim, a pretensão da construção de uma outra imagem, ele vai reforçando o que ele vem fazendo até agora. E com isso, ele realmente obtém espaço, fica em destaque. E aí, o que acontece? Esse destaque faz com que apareça bem nas pesquisas, apareça gente ainda apoiando, tenha ainda, embora tenha uma queda, mas um acesso bom nas mídias sociais. Por quê? Quem é mais conhecido, quem tem mais destaque, quem está todo dia no noticiário é quem fica na mente das pessoas, né? Então ele faz isso para se manter à tona no noticiário. Há falta de condições de se manter à tona no noticiário por um exercício da boa governança. É isso, Dora. Beijo para você, até terça-feira que vem. Tchau, até terça, bom fim de semana para todos. Beijo, até lá. Dora.